Oi, pessoal, boa tarde, bem-vindo a todos, bem-vindo Yolanda, bem-vinda Hebe, que serão nossas palestrantes de hoje, né? É com muito prazer que a gente está aqui. Hoje a gente vai apresentar sobre as ações e políticas que têm sido implementadas ali no município de Goiás em relação à igualdade de gênero, né? Que tem super a ver, está super casada com nossos objetivos dentro do projeto Inova Juntos, que tem como pilar essencial essa questão de implementar ações inovadoras que incluam a temática da igualdade de gênero. Nós estamos aqui com a Yolanda, que ela é a secretária da Mulher, como é que é? Espera só um momento. Secretária da Mulher, dos Direitos Humanos, eu anotei. Ela é secretária municipal das Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos, e também estamos aqui com a Hebe Maria de Lima, que é a secretária executiva da Associação Mulheres Coralinas. Então, muito bem-vindas, muito obrigada por estarem aqui conosco hoje e podemos começar as apresentações. Então, boa tarde a todas as pessoas presentes. Quero fazer um cumprimento muito especial a Railice, que faz parte da equipe, né, deste projeto importante para nós do município, que é o Inova Juntos, e que nós compomos. E cumprimentando a Railice, quero cumprimentar todas as mulheres desse projeto. E um cumprimento também muito especial ao Maurício Zanin, que é idealizador e coordenador desse projeto, e cumprimentando o Maurício, quero cumprimentar a todos os homens da CNI, e cumprimentar de forma muito carinhosa, de forma muito assim especial, a companheira de luta, irmã de todas as horas, a professora Hebe Maria, e a qual eu agradeço muito, e cumprimentar a Hebe, eu cumprimento todas as pessoas, né, que estão conosco nessa luta coletiva para políticas para as mulheres aqui do município de Goiás. Quero cumprimentar também, que eu estou vendo que está aqui a Preta Sanches, né, que é também uma cidadã vilaboense que quis participar, encaminhei o link para ela, e agradecer, viu, Preta, pela sua participação, cumprimentar o Pedro, da CNM, que está aqui. Então, hoje, vou fazer minha audiodescrição, estamos aqui hoje para fazer, né, esse bate-papo. Então, meu nome é Yolanda Aquino, estou falando da cidade de Goiás, estado de Goiás. Sou uma mulher de 45 anos, 1,70 m de altura, 90 quilos, pele parda, cabelos tamanho mediano, meus olhos castanhos, eu estou usando um óculos de armação clara e eu estou usando uma camiseta no tom laranja e eu estou no ambiente da minha sala e atrás de mim tem um quadro de cora coralina pintado em areia. E nós estamos aqui hoje, eu quero pedir até a Railice. Oi, Elissa, nossa professora, que muita emoção de recebê-la aqui. E nós estamos aqui hoje para apresentar, né, as ações e também falar sobre, dentro desse ambiente virtual, sobre as práticas, né, das políticas das mulheres, principalmente sobre a igualdade de gênero, quais são os desafios e as perspectivas. Era para estar junto aqui conosco a Mara Júlia, que é a diretora atualmente do CEAM, e por uma questão, né, inclusive de trabalho, ela está acompanhando, né, uma pessoa hoje que precisou do serviço da secretaria e ela não está aqui. E junto comigo está a Hebe para nós falarmos um pouco como que se dá essas políticas, né, para as mulheres aqui no município de Goiás. Eu quero pedir, por gentileza, a Railice para a gente já colocar, e eu vou, enquanto ela coloca, eu vou passar para a Hebe, para ela também se apresentar. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui nessa tarde, para a gente encalorada, né, da cidade de Goiás. Dizer que é uma alegria estar aqui. Começar pela minha autodescrição, não é? Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, também uso óculos, estou vestida em uma blusa branca e estou no quarto da minha casa. Então, é uma alegria participar, principalmente, de um evento que tem, não é, na sua tônica, buscar valorizar as mulheres do nosso município e buscar uma equidade, não é, de gênero, buscar uma sociedade que a gente sonha, que é uma onde as pessoas tenham os mesmos direitos, né, independente do seu sexo, independente da sua
cor, independente da sua religião. Então, obrigada, Yolanda, pelo convite, não é? Obrigada ao Maurício, à Railice e às convidadas que estão aí, que eu também estou vendo muita gente bacana. Então, antes do slide, antes de prosseguirmos com o slide, eu quero pedir a Eva para que a gente possa vocalizar um poema. A cidade de Goiás é uma cidade, né, que transpira, né, a cultura e tem nossa inspiração Cora Coralina, né, nossa mulher que nos inspira e que também, né, ela traz para a gente o legado da poesia. Então, nós vamos ali vocalizar um poema de Cora Coralina. Vive dentro de mim uma cabocla velha de mal olhado, acocorada ao pé do borralho, olhando para o fogo. Benze quebranto, bota feitiço, Ogum orixá, Mucamba terreiro, Ogã pai de santo. Vive dentro de mim a lavadeira do Rio Vermelho, seu cheiro gostoso d'água e sabão, rodilha de pano, trouxa de roupa, pedra de anil, sua coroa verde de São Caetano. Vive dentro de mim a mulher cozinheira, pimenta e cebola, quitute bem feito, panela de barro, taipa de lenha, cozinha antiga, toda pretinha, bem cacheada de picumã, pedra pontuada, com buco de coco, pisando alho e sal. Vive dentro de mim a mulher do povo, bem proletária, bem linguaruda, desabusada, sem preconceito, de casca grossa, de chinelinha e filharada. Vive dentro de mim a mulher roceira, enxerto de terra, meio casmurra, trabalhadeira, madrugadeira, analfabeta, de pé no chão, bem parideira, bem criadeira, seus 12 filhos, seus 20 netos. Vive dentro de mim a mulher da vida, minha irmãzinha, tão desprezada, tão murmurada, fingindo alegre seu triste fado. Todas as vidas dentro de mim. Na minha vida, a vida mera das obscuras. Muito obrigada pelo belo poema que nos foi trazido. Então, você gostaria, Yolanda, que compartilhássemos a partir de agora? Bom, ok, aqui está. Podemos começar. Então, para este encontro de hoje, né, EAV, nós vamos situar que a cidade de Goiás, que tem como lema Nossa Gente, Nosso Patrimônio, e tem como gestor nosso prefeito Aderson Gouveia, que está em seu primeiro mandato. Ele está inserido dentro do projeto Inova Juntos. Aí você pode passar, por favor, Railice. Esse é o momento aí. E hoje o tema, né, onde estamos, a cidade de Goiás é um município brasileiro situado no estado de Goiás, tem uma população estimada de 22.906 habitantes. O município ele foi reconhecido em 2001 pela Unesco e, como eu falei, está dentro do projeto Inova Juntos, com o Cluster 4, que é o Espaços Inclusivos e de Inovação Social e Cultural. E o tema no nosso bate-papo hoje, né, é Políticas Públicas sobre Igualdade de Gênero, Desafios e Perspectivas na Gestão Municipal. Então, para que a gente possa construir e apresentar, né, as ações do município, pode passar por gentileza, Raíssa? Nós vamos trazer algumas definições que são importantes para o nosso entendimento sobre gênero, né? O que vem a ser gênero e qual a importância do poder público, que as pessoas que estão à frente do poder público entendam sobre a definição de gênero, que é a construção cultural sobre a diferença sexual, e que varia, né, entre sociedades
e que também, dentro de uma mesma sociedade, ela vai variando de acordo com o tempo. E a questão, né, do gênero, gente, não é só coisa de mulher. Às vezes a gente tem um desafio muito grande de trabalhar gênero, e a professora Elissa está aqui, ela que é uma educadora, ela vai me compreender, principalmente quando a gente tenta abordar esse tema dentro da sala de aula, principalmente com aquele estigma que tem, né, de ideologia de gênero. E a gente tem sempre que buscar, né, romper com esses estereótipos, com essas falas, né, sobre gênero, porque gênero não é uma coisa só de mulher. Ele se refere aos papéis sociais diferenciados que definem como cada um deve se comportar, homens e mulheres, dentro de um contexto cultural específico. E a primeira forma, né, de também significar as relações de poder. Por isso que a gente trouxe aqui, dentro dessa perspectiva de gênero, trabalhar suas diferenças, os padrões, os papéis, os valores e a desigualdade, que é essa desigualdade que faz com que a gente reflita sobre as políticas públicas para as mulheres que nós temos no município. E quando a gente vai falar, né, de padrões, papéis e essas diferenças, é que nós vamos entender, né, o número de violência contra as mulheres. E por que ela cresce tanto? Por que a gente tem um número tão alto de violência contra as mulheres, inclusive até de feminicídio? Eu não vou adentrar sobre essas definições aqui, porque o tempo nosso, né, ele é restrito, e eu trouxe para que a gente possa perceber que essa formação sobre gênero, ele é muito importante dentro do espaço público, quanto também na educação, para que as pessoas possam compreender essa definição. Pode, por favor, Raíssa? E outras definições que nós vamos trazer, se você puder passar, Raíssa, por favor. É o primeiro desafio. Pode voltar, por favor. O primeiro desafio nosso seria, gente, compreender, fazer um diagnóstico, né, de hoje, como que as mulheres estão no município. Então, esse diagnóstico saiu, Alice, daqui, mas eu vou colocar aqui que como a gente tem que esse primeiro desafio. Peraí, só um minutinho, Yolanda, vamos só ela voltar aqui ao compartilhamento. Tá. O computador travou, só um momento, o computador não, travou. mas pode ficar tranquilo. Então, para que a gente possa entender esse primeiro desafio que nós trouxemos, para que a gente possa perceber a construção de políticas públicas, principalmente para a igualdade de gênero, que está na ODS 5, proposta pela... né, pela ONU. A gente está estudando a Agenda 2030, dar visibilidade para a desigualdade existente nesse espaço que nós ocupamos. Então, quando a gente passa a mapear e dar visibilidade para os indicadores que vão mostrar e que vão trabalhar, né, como que está a presença das mulheres nos espaços de poder. Como que a mulher, né, hoje, ela se encontra em termos de vulnerabilidade social? Qual é o perfil daquela mulher que é atendida pelos espaços públicos? Então, todo esse primeiro desafio nosso é dar visibilidade para essas desigualdades, e às vezes é uma dificuldade muito grande, porque muitos municípios acham que dar visibilidade para esses indicadores ou mostrar essa desigualdade é apresentar as feridas que muitos municípios têm. E, às vezes, não tem ainda uma política pública com um serviço, com ação, com um programa que vai ajudar a resolver. Pode passar, por gentileza. E, dando continuidade também nos desafios, que é depois o que a Associação As Coralinas vão apresentar. É nós percebermos, né, diante daquilo que a gente está trabalhando, se essas mulheres que nós estamos, né, lidando, que a gente está ali recebendo, se elas possuem, se elas têm uma autonomia cultural, trabalhar essa autonomia econômica e social das mulheres, a autonomia política, pessoal, por exemplo, o direito da mulher a uma saúde que tenha ou que enxergue ela dentro das suas condições ou de forma, né, com equidade. O próprio enfrentamento à violência, que a gente sabe que esse enfrentamento à violência, ele é um trabalho complexo, é um trabalho que exige de nós dedicação e que também exige posturas, né, mais
altivas, mais emergenciais e mais pontuais, e o próprio uso do tempo dessa mulher. Por exemplo, se eu vou dar um exemplo aqui das mulheres na política. Hoje, os próprios índices, né, de participação das mulheres nas políticas não correspondem aos índices de mulheres que nós temos, por exemplo, no município de Goiás. Hoje, as mulheres eleitoras do município de Goiás correspondem a mais de 51% de eleitoras, mas esse número não é correspondido no número de mulheres que ocupam espaços de liderança ou de tomada de decisões. E assim é o reflexo do nosso Brasil. Hoje são pouco mais de 11 a 12% de mulheres que ocupam cargos no município. Nós temos no estado uma mulher representando ou como governadora. E no estado de Goiás, das 44 deputadas, 2 somente são mulheres. Então, daí a gente vê uma desigualdade muito grande da participação das mulheres nesses espaços de política e tomada de decisão. No caso da cidade de Goiás, a Preta muito bem lembrou, nós tivemos quase com 300 anos de história da cidade, a primeira prefeita eleita no município de Goiás, a professora Selma, primeira mulher que se candidatou, primeira mulher a ser eleita, e professora, rompendo todo esse padrão machista, misógino e conservador existente na cidade, provando que a mulher ela é capaz de ocupar, sim, um espaço de gestão e de tomada de decisão. E diante, né, quando a professora Selma ela entra como uma gestora que representa as mulheres, aí eu gostaria que você passasse, por gentileza, o que ela já preocupa em fazer? Estruturar uma gestão em que dê visibilidade para a participação das mulheres. Então, a primeira coisa de decisão tomada pela prefeita Selma foi trazer para a gestão uma paridade de gênero. Metade dos seus secretários serem mulheres, para que essas mulheres pudessem ocupar espaços e essas mulheres pudessem ter ali a sua atuação garantida. Além, né, dela tomar essa decisão que é política, ela também centrar forças no equipamento do CEAM, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, dar ali uma autonomia para esse equipamento, para que esse equipamento pudesse fazer uma articulação da rede que já existia no município e promover ali políticas para o fortalecimento, inclusive o enfrentamento das violências contra as mulheres. E dentro desse equipamento CEAM, e na mesma ocasião, eu gostaria que passasse, por favor, Railis, a gente pode passar mais um, por favor? Nós tivemos ali, o CEAM foi criado pela Lei Municipal de 2013, que foi inclusive uma lei proposta pelo nosso atual prefeito, Aderson Gouveia, que na época era vereador, e junto com a Secretaria de Cultura, que estava na época sendo gerido pela professora Goiandira Ortiz, foi escrito um projeto que trouxe, né, para a gestão da Selma, no seu primeiro mandato, um fortalecimento das políticas para as mulheres, que foi o projeto das Mulheres Coralinas. Esse projeto ele foi, né, construído, e a Hebe vai falar, eu não vou muito adentrar nele, porque a Hebe está aqui justamente para falar sobre esse projeto, que a Hebe, inclusive, junto com a professora Goiandira, foram as pessoas que idealizaram, que construíram, que elaboraram esse projeto, e junto com a professora Selma, que na época era gestora, prefeita, elas conseguiram uma emenda parlamentar que foi possível concretizar as ações do projeto, possibilitar uma formação para as mulheres e hoje nós temos a Associação As Coralinas. E dentro das ações do CEAM, passa, por favor, Railis, que eu vou apresentar, nós temos algumas ações realizadas, que são, né, que até hoje acontecem. O aconselhamento em momentos de crise, nós promovemos lá o atendimento psicossocial para promover o resgate da autoestima da mulher.
Hoje nós estamos com as atividades de vivências. Essas vivências, elas acontecem, inclusive, com parcerias com a Universidade Estadual de Goiás, com a Universidade Federal de Goiás, o Instituto Federal de Goiás, que são pessoas que contribuem voluntariamente, em muitos momentos, para promover uma formação, para promover uma roda de conversa, para promover ações em que as mulheres possam, né, vivenciar. E aí nós chamamos isso de rodas de conversa. O atendimento agendado para dar mais segurança para essa mulher, para que essa mulher possa ir no horário que ela agendou e ser atendida pelas profissionais que já estão ali esperando, e evitar a revitimização da violência sofrida. O aconselhamento e o acompanhamento jurídico, nós temos aqui uma assessoria jurídica que também possibilita o fortalecimento, a orientação e o acompanhamento dessas mulheres nos equipamentos que ela precisaria, né, ter, como inclusive o registro, né, da ocorrência dentro da delegacia, que hoje nós temos a DEAN. Então, este ano de 2021, o município de Goiás já conta com a DEAN, que tem um atendimento especializado. Antes desse período, nós não tínhamos. Pode passar, Raílis, por favor. E as atividades de prevenção, que, inclusive, as atividades de prevenção, além das rodas de conversa, das redes de formação, nós temos a atuação direta da Associação das Mulheres Coralinas e do projeto. Pode passar, por favor, Raílis. Inclusive, isso que eu estou passando aqui, gente, está dentro do livro de boas práticas que a CNM reproduziu, replicou, para que os municípios possam ter acesso, porque o CEAM é um dos equipamentos na cidade de Goiás que recebeu, né, aí, um título da Unesco reconhecendo, né, como boas práticas, e, inclusive por ter feito essa articulação da rede de atendimento. O que essa articulação promove? Promove ofertar serviços que, às vezes, o poder público, que tem menos de 50 mil habitantes, ele não tem ali um recurso para poder executar, e quando você articula uma rede que já existe no município, você consegue efetivar essa política pública de forma mais acessível, né? Que a gente consiga realizar esse atendimento, esse encaminhamento a essas mulheres por meio da rede de atendimento que já existe, todos dando as mãos para que a gente possa lutar de forma coletiva para romper com esse ciclo de violência que tem no município. Pode passar, por favor, Regis. Outro papel importante é o levantamento de dados. Então, todos os anos, a gente tem a preocupação de levantar os dados, e dentro desses dados levantados, o que a gente conseguiu enxergar e hoje nós temos como diagnóstico. De 2013 até 2020, o CEAM, ele foi aumentando o seu atendimento. Então, o CEAM, por exemplo, eu vou pegar de anos mais próximos. 2017, no ano todo, o CEAM fez 62 atendimentos. Dentro dos acompanhamentos com assistência social, psicóloga e advogado. Em 2018, foram 120 atendimentos. 2019, 222 atendimentos. Em 2020, 380 atendimentos. Aí está mostrando, nessa proposta que está aí para vocês, o atendimento junto com a Patrulha Maria da Penha. Então, junto com a Patrulha Maria da Penha, foram, né, atendidas 250 mulheres que tiveram um novo caso ou que também fizeram um chamado por conta de alguma violência que tenham sofrido. Então, só para vocês entenderem, gente, que esses atendimentos, eles só vão crescendo. E nós percebemos, diante do diagnóstico que nós fizemos, que nesses anos todos, as mulheres atendidas, elas foram um número de 59 mulheres. E o que foi percebido? Que agora, essas mulheres... 5 horas eu vou fazer minha palestra lá na coisa. Se quiser ir embora, eu quero cumprimentar aqui, né, o nosso prefeito Oscar, quero cumprimentar aqui o César, que estão aqui nos acompanhando, agradecer, viu, prefeito Oscar, pela participação. Quero cumprimentar aqui também a todos os nossos, né, companheiros de cluster
que nós estamos aqui no cluster, nós temos mais 2 cidades que receberam menção honrosa, não é só a cidade de Goiás. E para dizer o tanto que o que a gente está falando aqui, gente, não como se diz, algo que nós apresentamos e que ele pode ser replicado em todos os municípios. São experiências que nós estamos passando, que ela não é uma vara de condão ou uma receita já pronta para ir lá e aplicar, não. São experiências que nós vamos, né, desenvolvendo mediante a realidade que nos é apresentada. Por exemplo, como eu estava falando, o diagnóstico que nós fizemos atualmente em 2021 e nós identificamos que o número de mulheres atendidas foram de 59, o que nós percebemos? Que os atendimentos eles só aumentam, as mulheres são as mesmas e é um ciclo que não rompe. Elas vão e voltam no ciclo de violência e a gente não conseguiu ainda romper essa estrutura machista, essa estrutura opressora e violenta que a mulher está vivendo. Inclusive, nós tivemos, né, depoimentos do próprio Poder Judiciário, de outros, né, equipamentos da rede que falam, né, a cidade de Goiás tem muitas medidas protetivas, muitas mulheres, né, procuram por medidas protetivas e a gente acaba ficando o tempo todo ali só trabalhando em cima desses atendimentos e a gente não consegue romper esse ciclo. Mas por quê? A gente precisa avançar. Aí, por favor, Denise, pode passar, por gentileza. E o que é isso, avançar? Aí tá os instrumentais que nós utilizamos, pode passar, por favor. Os equipamentos de denúncia, pode passar. Que tudo isso está dentro do caderno de replicação. Pode passar, Raílis, por favor, por conta do tempo. Pode passar, são ações que o município realizou, Maria da Penha vai nas escolas, né? As blitz, pode passar, por favor. O fórum, esse aqui é importante, né? Foi criado o Fórum de Política para as Mulheres, o qual nós buscamos representações de mulheres do campo, mulheres na universidade, mulheres, né, em associações, e que esse fórum pudesse, né, debater e discutir política para as mulheres, tendo como pauta, né, a realidade do município. Foi um projeto de lei criado, e junto com esse projeto de lei, outros projetos de leis também foram criados para assegurar a participação das mulheres nos espaços de tomada de decisão, como instituir um projeto de lei que assegurasse 30% de participação das mulheres nos conselhos municipais, o mínimo 30%. Então, isso é muito importante, porque se nós vamos discutir saúde para as mulheres, tem que ter a participação das mulheres. Se nós vamos discutir segurança pública, se não tem mulher, nós temos que garantir a participação delas. E todo esse trabalho, todo esse levantamento que nós fizemos, né, eu quero aqui fazer referência à nossa assistente social, Isa Cristina, a Débora Pérez, que hoje é nossa psicóloga. Tem toda uma equipe dentro da secretaria também que nos ajuda. Pode passar, por favor, Alice, o próximo. Inclusive, eu encontrei aqui, dentro do site da CNN, a principal, uma das publicações, né, em 2018, da iniciativa das mulheres coralinas dentro do projeto da gestão municipal da prefeita Selma, quando ela ingressou no MMM, né, Mulheres Municipalistas, e nós trouxemos a prática das mulheres coralinas, que é um exemplo, né, de iniciativa que trabalha a questão da autonomia cultural, econômica e social das mulheres. Pode seguir, por favor. Raiz. O combate à violência contra a mulher no currículo escolar, inclusive isso aqui foi lei, foi a primeira lei no estado de Goiás, em 2017, que instituiu, inclusive foi uma lei da minha autoria, que instituiu a obrigatoriedade de se trabalhar no currículo escolar a Lei Maria da Penha, nas escolas. E junto com a lei, nós promovemos cursos de formação para capacitar mais de 150 professores da rede municipal de ensino, rede estadual e rede particular de ensino. Inclusive, nós realizamos ainda hoje, com um módulo avançado, em parceria com o TJ, o Tribunal de Justiça,
que foi uma articulação feita com a desembargadora Sandra e também o Dr. Vitor Umbelino, para que a gente pudesse avançar na formação e promover ainda mais a continuidade dessa formação para professores. Pode passar, por gentileza, Raíssa. O espaço também dessas ações no site da Prefeitura, pode passar, por favor. E agora os avanços. Então, diante disso tudo, o que nós conseguimos como avanço? A criação de uma Secretaria das Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos, que é um projeto de lei instituído na gestão do nosso prefeito Aderson, que garante um espaço, e aí vamos passar, por favor, Raíssa, que tem desenvolvido, que tem como missão articular e executar ações de políticas públicas, promoção, proteção e defesa dos direitos fundamentais para a política das mulheres, juventude, igualdade racial e direitos humanos, que vão oportunizar ações de cidadania e inclusão social. Nosso objetivo pode passar, por favor, promover ações intersetoriais com poder público. Todas as secretarias aqui no município de Goiás, elas são instituídas também por um projeto de lei que institui o Comitê de Secretarias, órgãos governamentais como o Poder Judiciário, Ministério Público e outros equipamentos, e a sociedade civil, aqui hoje representada pela Associação das Coralinas. E essa atividade, ela propõe ações transdisciplinares, interseccionais, que possibilitam o rompimento dessa desigualdade de gênero que nós temos, buscando sempre desenvolver a cultura de paz. E dentro dessa cultura de paz, a gente também tem buscado, o foco, desenvolver ações para melhoria dos indicadores sociais que nós falamos lá no início. E como visão, nós temos aí ser referência em política pública de inclusão, promoção de igualdade e garantia de direitos humanos. Maurício, quando esteve aqui em Goiás, ele visitou conosco alguns equipamentos, ele sempre perguntava: Yolanda, cadê as pessoas? Yolanda, onde estão as pessoas? Os equipamentos estão aqui, mas onde estão as pessoas? E aqui nós vamos mostrar para vocês, pode passar, o que nós estamos fazendo para alcançar essas pessoas. Uma das ações, Preta, seu celular seu áudio está aberto, você pode fechar, por gentileza? Isso. Nós estamos promovendo aqui como uma política o Zap da Cidadania, para que a gente possa promover uma escuta ativa e aproximar mais as pessoas e ter mais um canal aberto de comunicação direta com as pessoas. Pode passar, Raíssa, por favor. Como eu falei, a continuidade do trabalho de prevenção e educação, inclusive com adesão ao programa do TJ, o Pacto Goiano pelo Fim da Violência e um projeto que a gente tem Tecendo Direito, que são as rodas de vivência que nós temos promovido. Pode passar, por favor. O programa Goiás Município Solidário, que esse programa foi muito importantíssimo, que é um espaço onde as mulheres podem ir na secretaria. Se elas têm alguma coisa para doar, elas podem deixar, e quem precisa da doação pode ir lá coletar. Isso até foi um espaço que nós criamos até para ter uma desculpa para a mulher sair de casa. Então, por exemplo, mês passado, nós recebemos uma mulher na secretaria que falou para o marido que iria na secretaria procurar uma roupa para a criança dela, mas, na verdade, ela usou isso como desculpa para o marido não desconfiar e, na verdade, ela esteve na secretaria para fazer uma denúncia de violência doméstica. Então, gente, são ações, estratégias que a gente busca o tempo todo para possibilitar essa mulher adentrar num espaço em que ela se sinta segurança de fazer ali uma denúncia, de sentir que as pessoas que vão acolher, elas estão ali preparadas para poder fazer o encaminhamento e ela conseguir efetivar e conseguir ter ali uma proteção diante do risco que ela está sofrendo. Por quê, gente? Uma mulher entrar no equipamento do CEAM não é fácil, porque a cidade, como é uma cidade do interior, quando alguém vê entrando no equipamento do CEAM, é como se falasse: nossa, aquela mulher está entrando naquele equipamento, ela está apanhando o marido, ela está sofrendo violência. Então, não é fácil, gente, para uma mulher ter estampado ali na sua testa que foi vítima de violência. E pela cidade ser pequena, as notícias correm muito rápido. Então, pode avançar, pode passar, por favor, Alice.
Uma das questões que a gente quer desenvolver para avançar, para deixar essa mulher adentrando no espaço em que ela vai se sentir ali potencializada da sua história, mas não como vítima de violência. Por isso que a gente está buscando desenvolver um aplicativo para uma notificação digital, porque as notificações, geralmente, elas são feitas num formulário próprio de papel que a pessoa tem que preencher e levar por equipamento da saúde, e isso dificulta muito essas notificações. Um sistema integrado que vai fazer a integração da rede, Poder Judiciário saber quem são as mulheres que estão no CEAM, atendidas pelo CEAM, a Delegacia das Mulheres conhecer quais são as mulheres atendidas pelo Poder Judiciário, e quem são, né, as mulheres atendidas pela saúde que têm, né, ali o mesmo atendimento, para evitar revitimização e fazer com que a rede se comunique, a rede converse uma com a outra. E o mapeamento e identificação do nível de risco que essas mulheres estão por regiões, por bairros, inclusive junto com o plano diretor que nós estamos compondo, estamos junto da comissão para poder ajudar e fazer esse mapeamento também. Olhar também para o desenvolvimento da cidade, mapear esse nível de risco das mulheres. Pode passar, por favor, Railice, porque senão eu não vou conseguir. E temos 3 projetos que serão carro-chefe. O projeto Alinhavar, que é um projeto que vai trabalhar a potencialidade das mulheres na questão da costura. Pode passar, por favor. O projeto da horta comunitária, que foi uma experiência que nós vimos, inclusive, de Portugal, que nós ouvimos as possibilidades dos quintais produtivos e nós trouxemos para a realidade do espaço que a gente quer construir agora, essa possibilidade para o fortalecimento das ações comunitárias. Pode passar, por favor. O projeto da lavanderia social moderna, que é uma ação junto com a Associação das Coralinas. Pode passar, por favor. E a Casa dos Direitos Humanos, que seria uma casa em que a mulher iria adentrar, dentro dela estaria o equipamento do CEAM, mas ela não ficaria ali estampada que ela está procurando um espaço para fazer uma denúncia de violência doméstica, mas ela está procurando um espaço que vai fortalecer essa mulher dentro das potencialidades que ela tem. Pode passar, por gentileza. E, para finalizar, essas são as diretrizes, né, dentro do PPA que a gente procurou destacar, dentro, né, do trabalho nosso, que é a garantia dos direitos humanos, inclusive, garantir a mulher viver sem violência é um direito humano, a promoção, inclusive, ter sempre em mente, né, o trabalho com as ODS e a Declaração das Nações Unidas da Nova Agenda Urbana. Pode passar, Raíssa. Eu vou finalizar com essa frase da Simone, com esse trecho da Simone Beauvoir, que fala: no dia que for possível a mulher amar-se em sua força e não em sua fraqueza, não para fugir de si mesma, mas para se encontrar, não para se renunciar, mas para se afirmar, nesse dia, então, o amor tornar-se-á para ela, como para o homem, fonte de vida e não perigo mortal. E antes de passar a fala para a companheira Hebe, eu gostaria que a Railice apresentasse o vídeo, né, que nós colocamos agora, da nova sede das Coralinas, que é um avanço muito grande para nós, é um sonho realizado. Quando o vídeo foi passado, eu chorei muito, mas é um choro de emoção, que literalmente as mulheres coralinas, elas quebraram, nós quebramos, né? Eu sou uma coralina, estou de laranja para mostrar isso. Nós quebramos pedras e literalmente nós estamos aí com um sonho realizado em parceria com a MT, que a Hebe vai falar daqui a pouco, da nossa sede da associação. Aí, Rabi, se puder passar. Eu passo nessa rua aqui, me lembro de quando eu passava aqui em frente a esse lote, era só um monturo de pedra. Hoje eu passo aqui e vejo essa casa erguida pelas mãos das mulheres coralinas, vendo o nosso sonho sendo construído, e quanta emoção me dá de ver essa casa erguida, saber que aqui
É a nossa sede, onde a gente vai construir muitas coisas bonitas, muitos projetos vão sair daqui. Cada hora que eu entro aqui, a minha emoção é muito grande de ver uma casa construída, a gente amassando o barro, pisando o adobe, fazendo o barro, fazer o adobe de mão em mão, e assim as paredes sendo levantadas. Só de pensar que na minha vida toda eu amassei o barro para levantar os meus potes, moringas, bules, xícaras, panelas. Então, nunca imaginei que um dia eu fosse amassar o barro para fazer os adobes, levantar as paredes e construir uma casa para abrigar os nossos sonhos. Só que eu tenho a dizer que eu estou muito feliz, estou muito emocionada com a nossa casa nova, aqui no meu setor, aqui no meu bairro. Estou muito feliz, que uma coisa que aqui no setor não tem e nós está conseguindo ter essa casa para nós trabalhar, esse lugar para nós reunir as amigas. Então, eu estou muito emocionada, eu estou muito alegre, muito feliz de eu fazer parte dessa associação. Construir uma casa não é uma coisa simples, é algo que mexe com a gente. Agora imagina construir uma casa que é para ser habitada por muitas pessoas. Uma casa que está sendo erguida por muitas mãos. Aqui a gente tem a mão da Arcelina, que num gesto de camaradagem doou para a gente esse terreno. A gente tem a mão do Ministério Público do Trabalho de Goiás, que sempre foi nosso parceiro de todas as horas. A Casa Coralinas vai estar sempre de portas e janelas abertas para quem nela quiser chegar. E com esse vídeo, a gente está trazendo aqui, mostrando, gente, que na política para as mulheres, nesse combate e enfrentamento das violências e nas ações de fortalecimento das mulheres, essa luta ela não se dá sozinha, ela não se dá de forma individual, são muitas mãos, é pelo coletivo. E como foi falado aqui, quero passar para a professora Hebe, desculpa pela questão do tempo, e para que ela possa falar sobre a Associação das Coralinas e a importância do poder público estabelecer essas parcerias com a sociedade civil para o fortalecimento das suas ações. E aqui cumprimentar o nosso prefeito Aderson pela ousadia, pela coragem de bancar com recursos públicos municipais uma secretaria de política para as mulheres, juventude, igualdade racial e direitos humanos, para que possa promover essas ações e também fortalecer e trabalhar, né, com políticas públicas para romper com esses indicadores sociais que muito nos oprimem. Professora Hebe, com você. Então, boa tarde novamente, não é? Todas, todes e todos que nos ouvem nessa tarde, e dizer que o vídeo quase que nem precisava, né, de falar mais nada. Acho que aquela frase final que está ali no capacete da Dona Maria Sebastiana, né, que a vida é mutirão de todos, ela diz tudo isso que a Yolanda já também trouxe aqui para a gente enquanto política pública, não é? O que nós desejamos e sonhamos enquanto sociedade é que as pessoas que ocupam os cargos públicos, eles não têm que fazer as atividades porque eles são generosos ou porque eles são... Não, porque é um dever, não é? Um dever do equipamento público, é um dever do poder público assistir as pessoas nas suas necessidades, não é? E, é claro, a nossa sociedade, o Brasil de modo geral e as cidades do interior do país, de modo especial, vive um atraso em relação à equidade de gêneros que precisa urgentemente ser reparado, né? Então, quando a professora Selma, no seu primeiro mandato, teve a oportunidade, não é? Porque existia também, a gente tem que destacar isso, existia uma presidenta que possuía uma secretaria especial da mulher e que ali existia uma política, não é, muito forte do enfrentamento à violência contra as mulheres. A professora Selma, então, não é, fez não é, toda uma movimentação junto a outros políticos para que a gente pudesse ter acesso aos recursos dessa secretaria, porque um município como Goiás, que não tem grandes empresas, não tem fontes de renda, não é, que possa
dos próprios cofres públicos fazer ações dessa natureza. Esse projeto, inicialmente, ele foi pensado para capacitar 150 mulheres ao longo de 2 anos. Então, todas as pessoas que participaram por editais, nós abrimos, não é, um edital, e todos os capacitadores que vieram para trabalhar em todos os módulos desse projeto foram através de editais. Eles concorreram, não é, a esse edital e foram remunerados, não é, por esse recurso que veio, então, da Secretaria Especial da Mulher. E o objetivo do projeto era exatamente mais do que dar digamos, uma formação, não é, direta, uma formação específica sobre alguma área do conhecimento que pudesse gerar renda para que essas mulheres se empoderassem também a partir de uma economia, não é, dentro dos seus lares. Mas era fundamentalmente para essas mulheres se reconhecerem como sujeitas, não é, da sua história. Elas precisavam, num primeiro momento, reconhecer que esse patrimônio, que hoje é da humanidade, é delas, por direito, por aqui morarem, por aqui construírem, não é, as suas vidas. Então, o projeto ele foi pensado logo inicialmente para ter, não é, nos seus momentos de capacitação, atividades específicas sobre um dos saberes que a gente chamou de saberes das mãos, que compreende o artesanato, a gastronomia, mas também momentos que pudessem ser trabalhados, não é, com essas mulheres, oportunidades de fazerem uma leitura de si próprias e uma leitura do mundo. Não é? E aí, qual é o viés que a gente tem, não é, para fazer isso? Nós pegamos 3, digamos que, linhas-chaves. Nós pegamos Paulo Freire, a pedagogia de Paulo Freire, que é a pedagogia que toma a leitura do mundo, não é? Precedida da leitura da palavra, mas a leitura como um gesto político, não é? Tomamos Paul Singer, com a sua ideia, não é, de economia criativa, que a gente só acredita nas transformações que esse país precisa, não é, viver através do cooperativismo, do associativismo. Então, o Paul Singer foi também um dos nossos pilares. E, por último, tomamos Antônio Cândido, que diz que tratar a literatura é uma questão de direitos humanos. As pessoas precisam ter acesso à literatura como elas têm acesso aos bens de primeira necessidade, que é o trabalho, a moradia, a alimentação. E aí, falando em literatura na cidade de Goiás, nós temos o maior capital cultural da cidade, está centrado na poeta Cora Coralina, não é? E que, não é por um acaso, não é, foi uma mulher à frente do seu tempo. Uma mulher que ainda no início do século passado, ela própria traçou o seu próprio destino. Então, casar a vida e a obra de Cora era aquela espinha dorsal para dar sustentação para essas mulheres, para elas saberem que elas próprias, ou nós próprias, porque eu também, como Yolanda fez uma correção no início, me considero uma coralina, então, para saber que nós próprias temos o direito, não é, de traçar o nosso próprio destino, independente da idade, da classe social, independente da cor da pele, não é? E esse processo, então, ao longo dos 2 anos, ele já foi pensado para que depois ele se tornasse um projeto autossustentável, não é? Então, é óbvio que se o poder público ele tem a intenção de fazer uma alavanca em qualquer área, não é, do município, ele sabe que ele não vai poder ficar tutelando essas pessoas, né? Ele sabe que ele precisa dar autonomia para que essas pessoas andem com as suas próprias pernas. Então, desde o princípio, o projeto já surgiu com a ideia de encerrar ou em uma cooperativa ou em uma associação. Mas, gente, por incrível que pareça, a gente que tem uma utopia, não é, de viver num país que não seja esse país capitalista selvagem que a gente vive, falar de cooperativa, falar de associação ainda é algo que assusta muito. As pessoas ainda têm uma visão muito equivocada, não é? A gente tem aí uma contra-informação em massa, não é? Dizendo que essa ideia de cooperativa e de associação é coisa de esquerdista, é coisa de comunista, não é? Que quer dividir tudo, inclusive as mulheres, né? Essa ainda é o senso comum, não é? E, então, fazer esse trabalho de passar de uma política, não é?
acompanhada pelo poder público para uma política independente, aí sim, uma política de Estado, né? Uma política que independe do prefeito ou da prefeita que entrar, essa política estaria consolidada no município. Então, foi uma etapa delicada, mas que nós conseguimos exatamente porque nós conseguimos, através do poder público, ter uma boa capacitação e um apoio pós, porque o município cedeu para essas mulheres comercializarem os produtos que elas desenvolveram, um espaço de venda na área mais nobre do comércio da cidade, que é o mercado municipal, que havia sido recentemente, não é isso, eu estou dizendo em 2016, havia sido recentemente todo equipado e adequado, né, conforme os valores do IPHAN, mas buscando uma qualificação através do PAC das Cidades Históricas. Então, essas mulheres, digamos que elas ganharam, assim, ganharam não, né? Elas conquistaram o filé da cidade em termos de visibilidade para os seus produtos. Então, isso foi um estímulo muito grande que o município continuou, não é, dando a essas mulheres, porque a ideia era exatamente que, ao se empoderarem, não é, desse conhecimento e desse lugar, não é, que cada uma ocupa, nós poderíamos pensar em ampliar essas atividades, não é? Uma vez que a gente estava sendo assistido pelo município, hoje, enquanto associação, que passou a surgir a partir de 2016, eu digo que a associação está dando, por exemplo, sustentação para a Secretaria das Mulheres. Como Yolanda disse, é uma secretaria que foi criada na coragem, não é, de um prefeito, que não tinha recurso para isso, mas ele viu a necessidade dessa secretaria existir, mas uma secretaria sem pasta. Então, hoje, a Associação das Mulheres Coralinas, na parceria que ela faz com a Secretaria das Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos, digamos que ela dá essa sustentação e a gente, de mãos dadas, estamos conseguindo avançar com as políticas que são necessárias serem ampliadas. Se nós atendemos, num primeiro momento, 150 mulheres do ano de 2013 até o ano de 2016, hoje nós já passaram pela associação mais de 400 mulheres, porque a associação hoje conta com o apoio da Organização Internacional do Trabalho, que viu o potencial da associação para exatamente, não é, fazer com que esse coletivo fosse referência para outros lugares. Através do Ministério Público do Trabalho, a gente tem feito capacitações, não é, permanentes e continuadas. No primeiro ano da parceria com o Ministério Público, nós fizemos a edição deste livro aqui, que é um livro de receitas, que foi costurado, bordado a capa, todo feito dentro da associação, dentro de uma oficina. Então, as mulheres aprenderam o ofício de encadernação, que não existia em Goiás. Então, a gente, além de estar trabalhando com a tradição daquilo que já existia na comunidade, nós estamos trazendo outras possibilidades de crescimento para essas mulheres, não é? Hoje, o Ministério Público reconhece que o período que nós tivemos, não é? O curto período que nós tivemos, de 2016 até o ano de 2019, a quantidade de atividades que nós conseguimos fazer em parceria, não só com o município, mas também com as universidades, também com outras instituições de fora do município, ele reconheceu que nós precisávamos de uma sede. Então, o Ministério Público aprovou um projeto que nós apresentamos. A princípio, era para ser o projeto de uma cozinha, e hoje nós estamos já quase concluindo 3 ateliês, um de gastronomia, um de bordado e encadernação e costura, e um de cerâmica, e um auditório para 100 pessoas. Isso num bairro da cidade que tem o maior índice de violência doméstica, que está exatamente quebrando também com outro paradigma aqui na cidade, que é de dizer que todos os recursos vêm para o centro histórico, e os bairros se ressentem disso. Então, ainda há uma certa dificuldade de compreensão que os recursos que vêm, por exemplo, para uma cidade histórica, como foram os recursos do PAC, vão fortalecer os equipamentos, não é, culturais que a gente tem no centro histórico como memória de um tempo, que vai trazer o turista, que vai beneficiar todos, independente do lugar que ele more no bairro. Mas é importante que o poder público tenha essa sensibilidade, não é? De que as ações no bairro, equipamentos de qualidade também precisam chegar até o bairro,
para que as pessoas do bairro se sintam contempladas também no seu lugar de origem. A Nilva fala isso aqui no vídeo, ela disse assim, olha, aqui no meu bairro, no meu setor, no meu bairro, que a gente não tinha isso. Então, a alegria dessas pessoas de saberem que elas estão hoje vivendo uma realidade, ter um equipamento planejado para atender essa população, é de uma sensibilidade que a gente tem que parabenizar mesmo, né? O prefeito Adesso, a gente tem que parabenizar o Ministério Público do Trabalho, a OIT, e queremos parabenizar também a CNM, né? Porque essa parceria daqui também já gerou para a gente no passado frutos, e o que nós pretendemos travar aqui com vocês em termos de ampliação do que a gente já faz é para merecer prêmios novamente e para a gente ter a certeza de que o que a gente faz não pode ficar restrito aqui. As experiências que estão dando certo, a gente precisa que elas ganhem, não é, outros espaços do mundo, porque dessa forma nós vamos conseguir atingir a Agenda 2030, especialmente nesse item, não é? Nesse objetivo de número 5, que é de empoderar meninas e mulheres para que elas próprias consigam fazer o enfrentamento à violência. O CEAM é importantíssimo na nossa cidade, ter uma DEAN é importantíssimo na nossa cidade. Nós estamos agora, Yolanda e a associação e outros organismos, buscando uma sala lilás. A gente está buscando um ônibus que possa atender também as mulheres dos assentamentos, não é? Que nós temos muitos aqui no município de Goiás. Mas esses equipamentos, eles precisam existir, mas a gente quer que eles não precisem ser demandados. O que a gente quer é que essas mulheres estejam de tal forma, não é? Fortalecidas na sua capacidade de promoção de cultura, de geração de renda e de bem-estar pessoal e coletivo, que esses equipamentos eles vão ficar só como apoio. Em vez de hoje Mara Júlia estar acompanhando uma mulher que é vítima de violência a uma cidade vizinha, Mara Júlia podia estar fazendo uma roda de conversa com as mulheres para a gente discutir a saúde mental, né? Então, a gente precisa dos equipamentos para fortalecer e não para ficarem, não é, atendendo aquela demanda que ela, inclusive, se torna repetitiva. O que a Yolanda mostrou em relação aos dados do CEAM, o que nós comprovamos é que um grupo que não era tão grande de mulheres, mas que se reincidiam, né? Então, elas passam pelo CEAM 1, 2, 3, 4, recebem, às vezes, não é, o rótulo de poliqueixosas, porque elas se queixam de tudo, mas esse ciclo precisa ser rompido, não é? E propostas como vocês estão trazendo para a gente aqui da CNM, e propostas como a criação de um coletivo que tem autonomia própria, mas que tem o apoio do poder público, é fundamental. Falei aqui um pouco assim, rotação 45, mas, enfim, acho que é um pouco isso. Talvez, se as pessoas tiverem perguntas, Yolanda, a gente possa respondê-las. Acho que foi um pouco só uma né, assim, uma explanação um pouco do que a gente... Só lembrando que essa última capacitação que nós estamos vivendo, desde que começou a pandemia, ela era para ser presencial, ela foi adaptada e nós estamos fazendo essa capacitação de forma online, e esse é um direito também da população, de ter acesso, não é, a essa forma de comunicação, a essa forma de esse modelo de formação, né? Se vocês verem nos vídeos que a gente tem feito, todas as mulheres estão com o celular no bolso da calça, assim, atrás. Quer dizer, todo mundo hoje tem acesso ao telefone, mas quem tem acesso à internet? Essa é a dificuldade que nós estamos vivendo com essa capacitação online agora. Nós estamos com 150 mulheres inscritas, mas nós nos comunicamos mais através do grupo do WhatsApp do que nas salas que a gente faz para ter a formação continuada, não é? Então, isso é um direito que essas mulheres têm e que nós temos que brigar por eles, não é, Yolanda? Para que essas mulheres tenham acesso à internet, para que elas possam... Pós-pandemia, não é? A pandemia vai passar, nós temos consciência disso, mas nós não podemos abrir mão do direito a ter acesso a esse modelo de formação. Então, é isso que o poder público precisa nos ajudar, né? A ampliar essas possibilidades de acesso e de organização coletiva, né? Então, a base, não é, numa economia solidária, a base num desenvolvimento sustentável que respeite, não é, a natureza, que respeite o ser humano antes de qualquer coisa, tem que estar na base de tudo, né? Muito obrigada, e estamos aqui para responder.
E assim, é só reforçar, né, do que vocês colocaram, dizer o quanto que o projeto Inova Juntos tem fortalecido, né, o planejamento e tem nos possibilitado aprender com a cooperação, com um modelo que a gente não está acostumado a trabalhar na gestão e que a gente tem aprendido e que a gente tem, né, buscado desenvolver. Porque, por exemplo, o trabalho com a notificação e digital, Maurício, surgiu aqui de uma ideia, de uma conversa que nós tivemos aqui num ambiente de troca de experiências. Quando foi falar sobre a questão da dengue. Então, isso é importantíssimo. Então, assim, essa troca de experiência, essa cooperação, ela nos fortalece. E é isso que os municípios precisam. Então, agradecer a Hebe, porque realmente o que ela falou, se a secretaria hoje, ela está assim, ela tem a base, as coralinas é o tripé que ajuda a segurar, né, a secretaria e ajuda Yolanda, também, é um dos tripés, né? Sim, Hebe. Só uma observação, eu me lembro quando o CEAM estava para receber, estava ainda no processo de construção, não é? Uma das entrevistadoras nos perguntou quantas mulheres coralinas passavam pelo CEAM. E aí eu disse, olha, eu acho que a pergunta precisa ser inversa. Quanto do CEAM está presente nas ações que as coralinas fazem? Então, nós não temos que esperar a mulher ir até o CEAM, nós temos que promover iniciativas que ela possa, como Yolanda bem destacou, entrar numa casa de direitos humanos, não entrar com um rótulo de violentada, um rótulo de uma mulher, né, que precisa ser olhada de uma forma diferente, não é? Ela só quer ser respeitada, não é? Então, isso é bacana. E é essa potencialidade que a gente destaca com a questão das mulheres coralinas e de tantos outros projetos que a gente tem buscado ampliar. E é isso, quero agradecer aqui a oportunidade do espaço, agradecer a oportunidade desse momento. Muito obrigada, gente, pelas apresentações muito ricas de informação e ricas de exemplos também, que é justamente esse o nosso objetivo com a EAV, né? Compartilhar exemplos para que os municípios possam acompanhar e adaptar para suas realidades e implementar nos seus municípios. Eu queria só comentar sobre duas coisas que me chamaram bastante atenção, que eu considero muito importantes, que são exatamente essa questão de o poder público começar dando o exemplo, porque você falou aí que dentro do próprio município, né, da estrutura municipal, vocês implementaram, digamos que cotas, não cotas, mas um percentual mínimo de mulheres para participar dentro das secretarias. Então é importante isso, porque a gente vê muitas vezes que o município quer fazer, quer promover ações, mas ele quer sempre mostrar para fora. Então pegar o exemplo de dentro, você ser o exemplo para partir dele, compartilhar com o restante da população, compartilhar dentro das escolas, que vocês fizeram ali desde pequeno. Eu vi ali a questão do cravo brigou com a Rosa, e a Rosa denunciou, então, enfim, já começar ali desde pequenos essa atuação é muito importante, justamente isso, ser o exemplo para depois aplicar o exemplo e passar adiante para outras pessoas. E também outra coisa que eu acho que é muito interessante, essa questão que vocês falaram de dar espaço para elas desenvolverem habilidades e capacidades, porque a gente sabe que dentro de um ambiente doméstico, muitas das vezes, elas se prendem a um relacionamento desse tipo devido a, sei lá, dependem do marido, dependem da renda do marido. Como eu vou fazer se eu sair daqui? Eu não tenho renda, eu não tenho de onde tirar dinheiro. Então, vocês darem essa capacidade para as mulheres se fortalecerem dessa forma, para elas mesmas terem os seus direitos, elas mesmas conseguirem ter sua independência financeira, eu acho que ela é também muito fundamental para conseguir, de fato, trabalhar dentro da sociedade e conseguir cada vez mais a gente libertar essas mulheres e tornar uma sociedade mais equitativa e com cada vez menos violências contra as mulheres. Então, como de costume, a gente vai abrir agora o espaço para as perguntas, e aí o Zanin já está ali com o dedinho levantado para perguntar. Zanin, eu passo a palavra para você, então. Eu quero fazer primeiro agradecer a participação, a presença de todos vocês. Eu tive o privilégio de estar aí em Goiás, eu conheci os espaços, eu conheci os lugares, eu perguntava para a Yolanda, cadê as pessoas? Vamos ajudar as pessoas e tal. Eu quero primeiro compartilhar uma abordagem muito importante que as pessoas precisam ter. Quando eu vou abordar esse assunto, quando eu vou falar com prefeitos, ou quando eu vou falar com vereadores, ou quando eu vou falar com pessoas que precisam, às vezes, até ser sensibilizadas desse aspecto, eu começo falando assim, olha, a igualdade é uma decisão social, tá? É uma decisão social e não cabe ao poder público ser omisso,
tá? E você, gestor público, estar aqui para defender isso. E eu quero discutir com o senhor o como. E aí ele fala assim, mas eu acho que tudo bem, você pode achar o que você quiser, mas nós estamos aqui e o seu papel é definir o como nós vamos fazer, porque senão nós vamos construir uma barbárie. Se a gente olha a história da humanidade, tem sempre um contra os outros, são X. Quando você acha que o problema está nos outros, você pega... E você tem as brigas de todas as formas. Os judeus, os ortodoxos, os muçulmanos, os negros, os brancos, as coisas... A gente tem casos de atrocidade gigantescas entre as populações, mas nós decidimos que a igualdade faz parte do contexto social, está escrito na nossa Constituição, e se você foi eleito com essa regra para fazer valer esses direitos. Então, nós estamos aqui para discutir o como. E o como envolve, primeiro, você entender, depois você aceitar, depois você respeitar os diferentes e as diferenças, e você ter a capacidade de construção de políticas públicas afirmativas e também a construção de condições de equidade e condições de sobrevivência mínima para as populações. Porque não é simplesmente a questão de você construir uma base, mas você não dá a condição da pessoa por si só ter a sua manutenção mínima, ter a sua infraestrutura, ter o seu procedimento. Nós temos aspectos culturais e sociais que precisam ser colocados de uma maneira clara, de uma maneira franca e com conhecimento e com possibilidade de discussão. Então, o que eu fico muito feliz, e eu tive aí em Goiás, eu pude ver essa ação primeiro, é uma preocupação objetiva de trabalhar as coisas de maneira franca. Os homens precisam discutir isso, mas não só os homens, os gestores públicos. Porque você está na posição de gestor público para implementar a igualdade que foi decidida pela sociedade brasileira. E é isso que esse que é o seu papel. Então, quando a gente muda essa posição, e isso é uma coisa que eu tenho feito muito, que é o seguinte: não vamos sair do eu acho e vamos entrar para aquilo que a gente tem que fazer. A partir do momento em que, eu não acho que é bom ou que é ruim a violência doméstica, mas se ela está acontecendo, o Estado não pode ser omisso. Assim como as pessoas, se estão acontecendo casos, por exemplo, de suicídio, casos de violência, casos de ação, o Estado não pode ser omisso, é o Estado que está aí para dar esse pontapé inicial, e aí sim, muito importante essa fundamentação, inclusive teórica, quando a gente está falando, por exemplo, recuperando Paulo Freire nesse tipo de leitura. E eu acho lindo que ele fala assim, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido, quando se educa, é se tornar opressor. Ele quer oprimir o outro, porque agora eu consegui. Não, e a gente tem que vencer esse processo, mas a gente tem que dar as condições mínimas. E quando eu falava para a Yolanda, onde estão as pessoas? Nós precisamos, o mercado municipal é realmente a joia da coroa, mas nós precisamos de mais ônibus ali, com mais turismo, com mais gente circulando, para que dali elas consigam criar os seus filhos, tirar os seus sustento, fazer essa ação. E isso é difícil, porque o mais difícil é a gente enxergar a igualdade e a gente enxergar as diferenças e os diferentes. Então, quando a gente olha, o vídeo foi absolutamente maravilhoso, e a gente precisa trazer esse tipo de discussão de maneira pautada e de maneira verdadeira. E nós precisamos que os homens estejam à frente dessa discussão de maneira clara e consciente, como o exemplo de respeito às pessoas. E acho que não é a questão de ter uma visão belicosa. Então, eu queria primeiro agradecer demais. Mais uma vez, eu aprendi muito com você, Yolanda, aprendi muito contigo, Hebe. Eu quero dizer que nós, da CNM, nós estamos absolutamente à disposição. Nós queremos contar só para 2 pessoas, para Deus e todo mundo, tá? E nós estamos gravando isso, é só essas 2, a gente não vai espalhar muito, não. E nós estamos justamente gravando isso aqui agora para a gente poder editar, organizar, editorar e mandar para Portugal, e mandar para Bruxelas, e mandar para outros locais. Por quê? Porque é nesse tipo de embate, de compartilhamento, que a gente está fazendo um posicionamento social, dizendo assim, esse é o tipo de sociedade que nós queremos. Esses são os tipos de problemas que nós estamos vivenciando. E essa é a nossa forma de construir políticas públicas que resolvam os problemas. E isso não tem preço. Porque as pessoas falam aí em primeira pessoa, e a gente consegue trazer esse exemplo que realmente cativa e muda posições, posturas, almas, e as pessoas começam a ver... Eu já vi prefeitos que vinham assim, com 2 pedras contra a temática, e na hora que eu falo o seguinte, prefeito, o responsável pela política pública é o senhor. O senhor vai ser omisso? Não cabe esse papel para o senhor. Então, meus parabéns. Eu quero abrir aí se alguém quiser fazer algum outro comentário, alguma outra coisa, e parabenizando a todos vocês pelo excelente trabalho. Luiz Danin. Opa, Celso. César.
César, Oi, eu sou César Albeni, sou secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Viana, no Espírito Santo. Né? Nós fomos também contemplados com a menção honrosa aí do projeto CNM Nova Juntos. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a Yolanda e a Hebe, né, pela apresentação da experiência. A experiência linda, 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 né? Cidade de Cora Coralina, nossa grande poetisa. Trabalho lindo, assim. Eu acho que vocês colocam algumas questões importantes, né? Quanto o poder público é importante, né, para empoderar as pessoas, né? Nesse caso, aí, empoderar as mulheres, né? E a Hebe colocou muito bem, quer dizer, não é criar uma dependência, fazer para, né? Pelo contrário, é fazer com, é ser apoio para que elas tenham iniciativa, né, e elas assumam esse papel de sujeitos, né, de direito. Então, importantíssimo. O segundo aspecto, o poder público assumir isso, né, ter a ousadia de criar uma secretaria de mulheres. A gente não tem aqui no nosso município, estamos conversando com o prefeito a possibilidade de criar uma secretaria de mulheres, né, de direitos humanos. Poucos municípios têm no Brasil isso, né? E é uma discussão importante porque nós temos que combater a violência, né? Aqui no estado, por exemplo, eu tenho a oportunidade de participar de um grupo de homens contra a violência, onde a gente discute a questão da violência, né? Principalmente a violência contra as mulheres, né? A gente precisa fazer essa discussão entre os homens, né? Porque o homem é o agressor. E por que a gente, né? Por que o homem, para ser homem, tem que ser violento, né? Então a gente precisa desconstruir isso. E a gente precisa discutir isso, né? E aí eu acho que o poder público, nós como gestores públicos, precisamos assumir essa questão dos direitos humanos, né? Precisamos empoderar as pessoas, precisamos valorizar essa questão, né, da diversidade, e o poder público precisa, né, ser um apoio para que as pessoas assumam, né? Se assumam como sujeitos de direito. Então, assim, eu fiquei maravilhado, estou maravilhado, igual o Zanin, né? Esse espaço que a gente tem aqui do EAV é um espaço de a gente conhecer experiências que a gente quer replicar no nosso município. Então, vocês estão de parabéns, né? E a gente precisa divulgar mesmo, Zanin, né? E também se colocar nesse caminho, né? De forçar onde nós estamos para que a gente avance, né? No sentido de dar o apoio às mulheres, empoderá-las, né? A todos aqueles, né, que sofrem, né, a violência, a discriminação na sociedade, e eles vão buscar apoio aonde? No poder público, né, seja no executivo, seja no legislativo, inclusive no judiciário, né? O judiciário tem tido um papel importante de apoio também, e vocês mostraram isso, né, com o apoio do Ministério Público do Trabalho. Então, assim, eu estou maravilhado, eu acho que o caminho é esse, né? Vocês estão de parabéns. E espero um dia poder conhecer o município e conhecer a experiência de vocês ao vivo. Tá bom? Devo dizer que é lindo, tá? A noite é absolutamente fantástica. Você tem que tomar sorvete, sei lá de que fruta maravilhosa que eu tomei na praça, que era muito bom. Que fruta que era aquela? Que trago bom. Então, você tomou baru, a castanha do baru, isso, sorvete de baru, e também você teve a oportunidade de experimentar o sorvete de figo, junto com o sorvete de baru. Rapaz, experiência de vida. A gente pode combinar uma ida a Brasília e dar uma esticada lá para conhecer, né? Cidade histórica de Goiás. Claro! Dá um pouquinho César, nós temos que fazer essa troca de experiência. Eu vou te procurar para a gente ir ao Espírito Santo, aprender com vocês como conversar com os homens agressores, e vocês vêm para cá. Isso, vamos trocar essa experiência. Trocas bilaterais que acho que valem muito a pena. Muito a pena. Com certeza. Sim. Pessoal, mais alguém tem algum comentário, alguma pergunta para fazer? A Elissa ali, acho que é Elissa ali. Sim. Eu estava lendo aqui exatamente o Paulo Freire, por conta das aulas, né? E eu tenho trabalhado bastante gênero, e como a Yolanda falou, realmente não é fácil trabalhar, a gente escuta obstáculos todos os dias, e por conta de alguns obstáculos que eu tenho enfrentado, eu retomei a pedagogia da autonomia e pensei em ler um trechinho para os meus alunos de vez em quando, e calhou da fala de vocês todos, que citaram Paulo Freire, e também em relação à política, calhou um trechinho aqui, que serve para mim como educadora, mas que eu acho que tem muito a ver com isso que o Maurício falou sobre o político, né? Cabe ao político também. O desrespeito à leitura de mundo do educando revela o gosto elitista, portanto, antidemocrático do educador que, dessa forma, não escuta o educando, com ele não fala, nele deposita seus comunicados.
esse trechinho da página 123 do livro Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, mostra um pouco disso que a Hebe falou, que é o educando não precisa vir a mim, eu tenho que ter sensibilidade para percebê-lo, especialmente as mulheres, as meninas, que eu percebo na minha sala de aula, que tem muitas vezes a voz silenciada. Eu vejo muitos meninos atravessando a voz para silenciar as meninas, para diminuir o que elas estão falando, ou abafar o que elas estão falando, inconscientemente, na maioria das vezes, mas também que a gente possa ouvir esse silêncio, perceber esse silêncio do povo preto e, sobretudo, das mulheres negras e também de outras características de gênero, como são os não binários, né? As mulheres trans, as meninas trans, os meninos trans, que nem permanecem na escola, que vão embora assim que entra na 6ª série, quando os estereótipos precisam ser definidos e eles não se enquadram, eles e elas, né? Então, eu acho importantíssimo, fico muito emocionada, acho que a gente precisa incluir também essa questão do gênero nos outros sentidos, para que realmente a sociedade possa perceber e parar de taxar as mulheres, mesmo sem palavras e sem apontamentos, como, por exemplo, a mulher que apanha, no popular eu vejo isso nos comentários, ela é vista como alguém que provocou, mas o que ela fez? O que ela aprontou? Mas também ela está de saia curta, mas também ela vive trocando de parceiro. Outro dia eu vi um radialista falando isso, me confrontei com ele. Mas a Anitta vive trocando de parceiro? E aí ele disse para mim, mas você gosta de Anitta, você fica defendendo a Anitta. Na verdade, eu nem ouço a Anitta. A questão é, por que isso é uma referência na rádio, né, em numa determinada rádio? E outra coisa que eu fiquei pensando aqui comigo, quando eu vi essas propostas, né, esses projetos, Alinhavar, Horta Comunitária, Lavanderia, Casa de Direitos Humanos, e a preocupação com o transporte, com conquistar ônibus, quem sabe a gente também pode incluir a mobilidade feminina ativa, um estímulo para que essas mulheres pedalem com malinhas, com seus alforjes, com as suas caixas, coisa que elas já fazem há muito tempo nas pequenas cidades, mas que elas façam também para fugir da violência, que elas façam também para ganhar liberdade e autonomia. No Brasil, a gente tem algumas situações, o Pará é muito reconhecido, de mulheres que fazem o bike anjo para ensinar essas mulheres. Quem sabe a gente faz bike leodegária, bike anjo, né? Leva uma bicicleta para essa casa, conquista mais bicicletas. Quem sabe? Perfeito. Muito obrigada. Gratidão, Elissa. Me ofereço, viu? Me ofereço. Muito obrigada. Só lembrando, eu coloquei os 100 anos do Paulo Freire agora, dia 19, né, de setembro, 100 anos do nascimento do mestre, né, nosso mestre querido. Aqui a gente tem vivido alguns seminários, né, Yolanda? A gente já está com a conferência Paulo Freire. Eu acho que mais do que nunca ele precisa ser trazido à tona, né? Muito obrigada, gente, a todas as contribuições. Então, vamos aqui agora para o momento de encerramento. Foi uma tarde muito enriquecedora, muito bom ter diálogos sobre essa temática. Me agrada bastante. Enfim, muito obrigada aí por todo mundo que esteve presente. E a gente se vê no próximo EAV. Tchau, tchau. Raíssa, não dá tempo de dar uma palavrinha, não? Rapidinho. Claro. Rapidinho, só para quebrar o protocolo, porque eu gostaria de falar. Eu sou Preta Sanches, sou moradora da cidade de Goiás há 20 anos e eu gostaria muito de agradecer a Yolanda Aquino, vereadora da cidade de Goiás, agora está na Secretaria, né, da Mulher aqui, né, e o trabalho dela nesses 9 meses é um trabalho que tem feito pelas mulheres o que já deveria ter sido feito há muito tempo por outros gestores. Então, esse legado de tudo isso aí, ele veio de uma gestão de uma mulher aguerrida, que acreditou, que lutou e que ousou, que é a prefeita Selma. Então, assim, o prefeito Aderson é homem, mas ele não rompeu esse legado de continuar a luta que nós mulheres ocuparmos os nossos espaços. Então, assim, eu tenho orgulho também de ter sido feito parte do projeto Mulheres Coralina, a convite da professora Hebe, e eu gostaria de deixar um relato aqui rapidinho de uma experiência.
precisa, sim, criação de espaços que nos defendam, nós mulheres, independente de sincretismo, de profissão, de sexualidade, de bandeira, porque hoje eu, Preta Sanches, que venho de uma linhagem acadêmica do serviço social, que trabalhei, eu, Preta Sanches, que fico aí na luta, que tenho 2 filhas, que a Yolanda me conhece, a Hebe, que agora estou ajudando a minha filha, que separou, criar os netos, eu estou sendo vítima. Na minha casa, eu fui vítima de uma violência abusiva, de um sociopata. E o que aconteceu? Eu liguei para a Yolanda algumas vezes para procurá-la, para conversar, mas eu fiquei com vergonha. Mas aí eu fui acalentada pelo Cevan e pela Patrulha Maria da Penha. Então, Yolanda, vale a pena continuar. Eu quero deixar aqui Maurício, Railise e outras pessoas que não me conhecem. Está fazendo efeito, sim. Eu acredito em vocês. Quero parabenizar o prefeito Adércio por ter colocado você, Yolanda, porque eu conheço você há muito tempo e eu estou aqui puxando sardinha para a nossa brasa de ter só mulheres, não. Que se não fosse esse aporte, eu hoje estaria com a minha filha morta. Então, hoje, eu tenho esse aporte de vocês, que é o que está me dando força para sobreviver. Porque você ter uma filha com uma medida protetiva e ter medo de sair de casa, mas ter a voz do Cevan, aliás, do Cean, igual eu tive ontem, na voz da Debinha, na voz da Ilza, da Mara Júlia, na sua voz, ou então no aconchego da Hebe, então, para mim, que eu sei que eu posso, são mulheres que eu posso contar, da Laislane, da Rosane, isso faz com que eu me fortaleça a cada dia e tenho orgulho de ter essas mulheres me representando. Então, hoje, quando eu vi o seu convite para participar, eu tinha uma reunião de uma outra associação que eu faço parte. Eu estou muito emocionada, desculpa, tá, gente? Eu falei, não, eu não posso deixar de participar e compartilhar isso e agradecer a vocês. Obrigada. Muito obrigada por vocês estarem nos representando, porque não foi fácil. Sem vocês, não teria sido fácil. É isso. Eu quero só agradecer, Preta, e só falar. Preta é uma batalhadora, é uma mulher muito aguerrida, que ela, inclusive, ela representa, ela está na Arcos, né, Preta? Tem que falar isso, né? Ela está lá junto na Arcos, que é uma associação das pousadas e hotéis aqui no município de Goiás. Tive a oportunidade de ser professora, junto com a Hebe, né, das filhas, que nós acolhemos na Letra de Alfinim desde muito tempo. Mas é uma mulher aguerrida que também assim luta conosco, está junto, e a gente sabe que a gente só se fortalece, e a gente só se fortalece juntas, né, Preta? Juntas, né? Vamos embora. De mãos dadas. Muito obrigada, Preta, pelo relato. Muito feliz também de conseguir ouvir isso, né? Saber que realmente tem dado seus efeitos dentro do município de Goiás. Então, muito obrigada. E encerramos aqui. Até o próximo EAV, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado. Valeu, gente. Linda. Tchau, tchau. Sejamos todos feministas. Tchau, tchau. Tchau.